O gerenciamento de riscos em projetos é uma atividade que normalmente recebe pouca atenção do gerente e da sua equipe. São várias as razões, entre elas, gerenciamento de riscos lida com conceitos complexos. A formação dos profissionais de gerência de projetos é deficiente na área de riscos. Na minha percepção, a deficiência na formação, que é ainda pior quando se trata da análise quantitativa de riscos, é causada por probabilidade e estatística são assuntos que aterrorizam a maioria dos aprendizes. Faltam professores preparados e material didático apropriado. A LD Risk Skill é uma tentativa de contribuir para a remoção destes obstáculos ao aprendizado e, assim, auxiliar na formação de analistas de risco mais competentes. Espero que esta ferramenta ajude aos alunos no aprendizado dos conceitos envolvidos e facilite o trabalho dos professores no ensino da análise quantitativa de riscos. A ferramenta é livre, gratuita e aberta e pode ser baixada do site da Tequiza. Agradeço críticas, opiniões e sugestões. O conceito de risco, embora presente no dia a dia de todos, apresenta um razoável nível de dificuldade no seu entendimento por boa parte dos estudantes de gerência de projetos. Os professores tendem a não enfatizar o assunto, pois sua experiência nele é limitada, o material didático é escasso e receiam criar desmotivação nos alunos por não alcançarem os conceitos envolvidos. Na área de gerenciamento de riscos, o processo de análise quantitativa de risco recebe ainda menos atenção. O fato de exigir maior abstração e envolver conceitos de probabilidade e estatística mais difíceis de captar pela maioria das pessoas torna a matéria intimidante. Embora o conceito de risco e seu acabouço teórico seja bem antigo, sua adoção na gerência de projetos é recente. Sua aplicação, especialmente em análise quantitativa, restrita a grandes projetos. Com a LD Risk Skill, espero facilitar a difusão desta disciplina e seu uso em projetos menores ou menos sofisticados. A intenção é facilitar o entendimento pelos aprendizes do significado e interpretação da formulação teórica, evitando as complexidades matemáticas. A LD Risk Skill foi implementada numa planilha de cálculo dividida em 10 folhas. A ferramenta é livre, gratuita e de código aberto. Das 10 folhas, 4 são muito similares, e é nelas que se encontram as maiores dificuldades conceituais. Nestas 4 folhas ou abas, ocorrem as simulações, mas toda a complexidade deste tipo de ensaio está isolada dos aprendizes. Nelas, os alunos podem exercitar suas hipóteses e verificar os resultados de forma repetitiva até atingir o entendimento do processo. As outras folhas servem para entrada de dados e informações, consolidação de respostas e geração de valores para facilitar o gerenciamento dos riscos. As folhas e as macros são protegidas por senha para evitar que algum descuido comprometa o funcionamento da ferramenta. As senhas podem ser solicitadas pelo e-mail pandre@tequiza.srv.br. Recomenda-se fortemente que a proteção por senha seja mantida durante o uso da ferramenta. Desta forma, a intenção é que este instrumento sirva para facilitar a expansão dos conhecimentos e a capacidade de entendimento da comunidade de gestores e aprendizes na aplicação da análise quantitativa dos riscos à gerência de projetos. Os mestres podem enriquecer suas aulas com demonstrações do comportamento probabilístico dos riscos, logo após sua identificação e quantificação, e depois das análises e geração de respostas que aumentam as chances de sucesso nos projetos. Em vez de concentrar o esforço na explicação dos fundamentos teóricos da análise e tratamento matemático da matéria, as aulas podem enfatizar os conceitos próprios da disciplina: causa e efeito, impacto, valor esperado, respostas, cenários, distribuições, dispersão em suas causas e medidas, etc., mediante demonstrações visuais. A ferramenta determina automaticamente a distribuição padrão para cada risco e oferece a possibilidade de seleção de uma distribuição diferente, Bernoulli, uniforme, triangular ou beta, para o risco. A simulação é feita com a aplicação de diferentes distribuições simultaneamente. As distribuições resultantes para as ameaças e oportunidades antes e depois das respostas aos riscos são exibidas graficamente. A LD Risk Skill fornece comparações tabulares e gráficas entre a situação inicial e a resultante das reações aos riscos e usa cores para indicar se a resposta a cada risco foi ou não eficaz. O usuário pode exercitar o que acontece com o projeto se os riscos seguirem distribuições diferentes da padrão
e ainda testar cenários em que determinados riscos não ocorrem. Pela variedade de funcionalidades que proporciona e resultados que oferece, a LD Risk Skill deverá contribuir para um melhor entendimento do que são riscos, como tratá-los e como afetam o sucesso dos projetos. A ferramenta oferece acesso a uma ajuda que descreve em detalhes o seu embasamento e suas funcionalidades. Há comentários em diversas células, denotados pelo pequeno triângulo vermelho no canto superior direito da célula, que explicam sua finalidade e o tipo de dado que aceitam. A proteção por senha contra alterações de fórmulas e macros evita transtornos por modificações impróprias e muitas vezes inadvertidas. A proteção permite também que se navegue entre as células alteráveis usando a tecla de tabulação. Várias células fazem uso da função de validação de dados para evitar a entrada de valores incorretos. A instalação é bem simplificada. Basta baixar do site da Tequiza o arquivo ldriskskills.zip, extrair seu conteúdo, executar a ldriskskill.exe e seguir as orientações contidas no arquivo leia-me-txt. Para determinar se o processo de instalação completou com sucesso, é preciso verificar se o diretório, normalmente c:\ldriskskill, foi criado e se contém dois arquivos, um com a extensão xls e outro com a extensão chm. O próximo passo é usar o Excel para abrir o arquivo com a extensão XLS. Esta folha, info iniciais, surge ao se abrir o arquivo .xls. Ela contém dados gerais sobre o projeto que guiarão o tratamento dos riscos e o desenvolvimento das respostas correspondentes. 1. Este número 1 indica a mensagem do Excel informando que a planilha contém macros e que elas estão desabilitadas. O próximo passo do usuário, antes de começar a preencher a ferramenta, será habilitar a execução de macros. 2. Este é o botão de ajuda. Ele só funciona depois da habilitação das macros. 3. Este botão desprotege ou protege as células que não devem ser alteradas, pois contêm fórmulas ou não são usadas. A proteção evita que alterações inadvertidas pelo usuário resultem em erros na LD Risk Skill. Com a proteção ativada, o usuário pode navegar entre as células editáveis usando a tecla de tabulação. Quando as folhas são desprotegidas, o título do botão é alterado para proteger folhas. 4. Nesta célula deve ser digitado o valor base do projeto. Este é um valor monetário que consta do termo de abertura do projeto. 5. Nesta outra célula deve-se digitar o intervalo de confiança. Este valor deve ser determinado pelo gerente do projeto, que usa seu julgamento ou experiência para estabelecê-lo e pode ser alterado dependendo do resultado das simulações ou por decisão de algum Key Stakeholder. O valor é expresso em porcentagem e é sempre menor que 100%. 6. Aqui estão indicadas as convenções de cores utilizadas na ferramenta para indicar quais células podem ser alteradas e quais estão protegidas contra alterações. 7. Antes de as macros serem habilitadas, apenas a aba Info Iniciais é exibida. Nos campos alteráveis desta folha, que abrangem várias células e cujo fundo é branco com letras azuis, há explicações sobre o tipo de conteúdo que deve ser colocado neles e o seu uso. Ao se usar o Excel 2003, é exibida a janela da esquerda e o usuário deve clicar no botão do meio para habilitar a execução de macros. À direita está o alerta correspondente no Excel 2007. Nesta versão deve-se clicar no local indicado pelo ponteiro do mouse. Note que no slide anterior a ação foi identificada pelo número 1. Este alerta aparece quando se utiliza o Excel 2007. Deve-se escolher habilitar este conteúdo e depois clicar OK. Este slide mostra a página de abertura depois que o usuário habilitou a execução de macros. 1. Note-se que agora, depois que as macros foram habilitadas, são mostradas as outras abas. 2. Depois da habilitação das macros, o botão Desproteger folhas foi clicado, a senha fornecida, as folhas foram desprotegidas e o título do botão mudou para Proteger folhas. Se o botão for clicado outra vez, as folhas serão novamente protegidas com a mesma senha e o título do botão retornará a Desproteger folhas. Estas duas células, valor base do projeto e intervalo de confiança, devem necessariamente ser preenchidas antes de se efetuar qualquer análise quantitativa. Note o comentário em vermelho que tem importância fundamental nos resultados de qualquer análise. Ele aflora quando o mouse flutua sobre a célula e chama a atenção para os dois tipos de projeto que podem existir. Primeiro, projeto cujo resultado deve ser medido pelo custo que impõe à empresa, por exemplo,
mudança de layout, construção de uma nova fábrica, desenvolvimento de um software para uso interno, treinamento de funcionários não diretamente relacionados à venda, etc. Segundo, projeto que deve ser medido pelo resultado que traz para a empresa, por exemplo, treinamento da força de vendas, instalação de um centro de demonstração de produtos, lançamento de um novo produto, desenvolvimento de um software para comercialização, etc. O importante é notar que, se os projetos do segundo tipo fossem medidos pelo seu custo, a gerência não teria visibilidade da sua contribuição aos resultados da empresa. Estes projetos são iniciados para influenciarem diretamente os resultados da empresa, especificamente o seu lucro. O outro comentário refere-se ao intervalo de confiança que é usado para determinar os valores pessimistas e otimistas que resultam das simulações. Ao clicar o botão Ajuda depois de as macros terem sido habilitadas, será exibida sua página inicial. No lado esquerdo, encontra-se a lista do conteúdo da ajuda. Clicando sobre algum texto desta lista, será exibida a página correspondente. Clicando no botão Desproteger folhas, surge uma janela com um alerta sobre os riscos envolvidos na desproteção. A recomendação é que, se realmente o usuário desejar desproteger as folhas, ele deve salvar antes a planilha com seus dados no estado em que se encontram, sob um nome diferente. Com isso, caso cometa algum engano, seu trabalho estará protegido. Neste slide, os diversos campos da folha iniciais foram preenchidos para servirem de exemplos aos usuários. O projeto Aquila é um projeto fictício de desenvolvimento de um software para uso interno e, como tal, será medido pelo seu custo. Note que, devido a esta característica, o valor base do projeto consta como um número negativo, em conformidade com o alerta do comentário em vermelho mostrado anteriormente. Neste campo é registrada uma descrição sumária do projeto e explicitada a consideração sobre se é um projeto com foco em custo ou com foco em resultado. 2. Aqui é colocado um sumário do processo e técnicas utilizados para o levantamento dos riscos do projeto. Todos os riscos, inclusive os que não passarão por análise quantitativa, são incorporados ao registro de riscos. Pode-se usar diversas ferramentas para criar e manter atualizado este registro. 3. O processo de atribuição de valores aos riscos é geralmente de aprendizado dificultoso. O analista precisa supor que o projeto se repetirá por muitas vezes e imaginar o que poderia esperar para cada risco. Se o projeto fosse repetido 100 vezes, em quantas destas o risco poderia ocorrer? Qual seria o valor máximo e mínimo de todas as ocorrências? E que valor ocorreria com maior frequência? É um processo que demanda imaginação e capacidade de abstração. 4. O sistema gerencial descreve como os riscos serão monitorados. Que ações serão iniciadas caso se perceba a iminência de ocorrência do risco? Qual o procedimento para alertar a organização? Quem deve ser alertado? No projeto Aquila, o GP decidiu utilizar o Fogbugs, um software comercial de gerenciamento de projetos de software. 5. Nas células à direita, o analista informa mais dados sobre o projeto.